Olá, está começando mais um episódio do seu podcast de história favorito, JacoCast, que tem episódios semanais para você. Eu sou Gabi Aburachid, comigo, do meu lado, virtualmente falando, direto do meu país, Minas Gerais, Thalita Simplício. Oi, gente! Como vocês já sabem, cada semana nós abordamos histórias com temas diferentes e hoje o tema abordado vem não só em homenagem, porque no dia de hoje da gravação é dia 8 de março, Dia da Mulher, mas também porque eu considero que o Dia da Mulher é um dia de questionamentos e ações. Portanto, hoje nós resolvemos desmistificar um tema considerado por muitos um símbolo da masculinidade, que é a cerveja. Sim, nós vamos falar hoje sobre a origem da cerveja e o papel das mulheres nisso tudo. Portanto, se você é novo por aqui e está escutando esse episódio agora, e aí você gostar, né? Você pode ir lá, maratonar a gente. Nós somos JacoCast em todas as redes sociais, tá? No Instagram, no Spotify, no YouTube. Não sei para onde você está assistindo, ouvindo, na verdade, esse episódio. Mas curte a gente, compartilha com seus amigos se você gostar dos episódios, tá? Comenta lá, entra no Instagram, manda uma mensagem pra gente, uma história, uma sugestão. Ou então vai lá no nosso e-mail, que é jacocast.contato@gmail.com. Certo, Tatá? É isso, gente. E, inclusive, Dia da Mulher não é só hoje, né? Hoje é um dia que marca a luta das mulheres. Hoje é um dia de se perguntar, né? O que veio acontecendo até hoje, o que foi realizado até hoje por mulheres, né? Várias conquistas que a gente já teve e muitas que a gente ainda tem que ter. E eu acho também é um momento da gente se questionar e pensar nas nossas próprias ações. O que a gente pode fazer de micro para melhorar a vida, não das mulheres em geral, mas a sua vida como mulher, sabe? Às vezes você tá deixando aí de fazer coisas que mas você até quer fazer. Mulheres em geral também, sim, mas é isso que eu estou falando, não só das mulheres em geral. A gente tem que pensar na gente também, tipo, pequenas ações, sabe? O que você deixou de fazer na sua vida até hoje por, sei lá, medo do que as pessoas vão dizer, mulher, sabe? Né? Por ser mulher, tipo, o que as pessoas vão dizer de você estar fazendo determinada coisa, por exemplo. Então, assim, aproveita esse dia para poder repensar e ver aí se você não tem alguma ação boa aí que você queira agregar na sua vida e na vida das suas irmãs. Não é mesmo? Isso aí. Então, gente, eu gostaria de começar falando que nas regiões mais diversas do mundo, a cerveja ela sempre foi vista como um alimento. Logo, ela se caracteriza como uma tarefa doméstica. E a gente já sabe que as tarefas domésticas, ao longo de muitos anos, foram destinadas exclusivamente para as mulheres, certo? Então, como a gente pode imaginar, a criação da cerveja foi feita por mulheres, sim. E além de ser feita por mulheres, por muitos séculos, essa tarefa ela era exclusiva das mulheres, tá? Não só pelo fato delas terem criado, mas principalmente porque eram elas que sabiam fazer as receitas, as melhores receitas, né? Então as bebidas elas ficavam melhores mesmo quando saíam de mãos femininas, certo? A cerveja vem de grãos, certo? E os grãos eram guardados em potes nas cozinhas. Então elas retiravam esses grãos para fazer os alimentos. E aí sempre sobrava um ou outro no fundo. E aí elas completavam com outros grãos. Então, ao longo do tempo, esses grãos que ficavam no fundo, elas perceberam, né? Que faziam uma espécie de fermentação, tudo. Então, foram várias descobertas, assim, ao longo dos tempos, sabe? Então, gente, há registros de cerca de 10 mil anos atrás já tinha fabricação de bebidas fermentadas, né, à base da cevada, que é o que a gente conhece da cerveja, tá? E só que o uso do lúpulo na cerveja, na composição da cerveja, ele só foi incorporado nas bebidas fermentadas, né, da cevada, ou seja, na cerveja, lá no século XII. Por uma freira, tá bom? Uma mulher freira que descobriu o lúpulo. Qual que é o nome dela, Thalita? Fala para nós que minhas línguas estrangeiras não tão boas. Ah, minha filha, mas essa daqui fica difícil para mim e para você. Mas eu falo. Essa freira, o nome dela era
Eu não sei se é Hildegarda ou se é Hildegarda de Bingen. Ela foi, como a Gabi falou, a primeira que sugeriu o uso do lúpulo pela qualidade de conservação que a planta tinha. E hoje ela é considerada uma santa, né? Será coincidência? Acho que não. Também acho que não. Pra mim ela é uma santa mesmo. Uma Santa cervejeira. Exatamente. Perfeito. Sem defeitos, essa mulher. Não. Vou ter até que arranjar uma santinha dela aqui pra botar aqui em casa. Essa daí, filha. Mas... Ela é boa de levar pros botecos, né? Abençoar a cervejinha nossa de cada dia. E é isso mesmo. Mas, continuando, gente, como eu disse, isso foi há 10 mil anos atrás, né? Mas há 7 mil anos atrás também já existiam esses registros. Quase metade da produção dos cereais era destinado às casas cervejeiras, que eram comandadas pelas mulheres, né? Ou seja, os bares daquela época eram mandados por mulheres, certo, Thalita? E ao longo dos séculos, teve essa expansão, né, desse conhecimento da fabricação das cervejas. Esse conhecimento ele foi parar lá nos impérios egípcios, romanos, e a cerveja também atravessou os mares britânicos e gauleuses, eu não consigo falar essa palavra. Gauleses. É isso? Que é a parte não francesa, né? Que não pertence à França, no caso. Então, assim, foram esses povos que batizaram a bebida de Cerevisia, que é uma forma de homenagear Ceres. Quem é Ceres, Thalita? Conta pra gente. Gabi, Ceres, ela é uma deusa da mitologia greco-romana. Ela é a deusa da agricultura e dos grãos, né? A origem da palavra cerveja vem da frase, né, que traduzida significa aos olhos de Ceres, né? Em grego é Ceres Visia. Bacana, gostei. Não estava por dentro, não estava por dentro do... Aos olhos, como é que você falou? Aos olhos de Ceres. Aos olhos de Ceres, achei chique. É chique, menina, demais. E também, né, a fermentação que acontecia, né, ninguém sabia que aquilo era fermentação, né? A Gabi falou que eles observavam a fermentação, mas eles não observavam a fermentação. Eles viam que acontecia um negócio que mudava o que estava ali. Então, quando elas viam lá aquela coisa fermentando, obviamente elas não sabiam o que estava acontecendo ali. Elas só viam que acontecia um negócio diferente, que aquilo borbulhava, e aí ficava um gosto que era bom e que dava para comer, né? Ninguém morria comendo aquilo. Bem bacana. Só que aos olhos desses povos, a fermentação passou a ser considerada um fenômeno divino. Afinal de contas, a fermentação acontecia espontaneamente, né? E além da fermentação ser um fenômeno divino, né, as alterações que as pessoas sentiam por causa do álcool, né? A bebedeira, gente. Deixa o povo louco. Isso. Eles consideravam aquilo como um meio de ligação com o plano espiritual, porque causava alteração no seu ser ali, né? Então, querendo ou não, né? Hoje existem religiões que ingerem certas coisas que é considerado uma forma de acessar um outro plano. Além das Ceres, né, também havia a deusa Suméria, né? A Ceres estava lá na mitologia greco-romana, e já na parte suméria, né, tem a deusa Ninkasi. Não sei se é Ninkasi ou Ninkasi. Vou falar Ninkasi, que era a deusa suméria da cerveja. Como que souberam, né, disso? Porque existem registros muito antigos, né, que é um poema, a Ninkasi, mais ou menos 8 mil anos, assim. E esse poema
ele tem registros da forma de produção de cerveja da época. E a Ninkasi, né, ela era considerada a deusa que preparava a cerveja para os outros deuses sumérios, né? Então, esse era todo o papel dela. E aí, a cerveja, na época, ela acabava sendo comparada com o pão. Por quê? O pão e a cerveja, o processo de produção e a riqueza nutricional era mais ou menos parecida, né? Afinal de contas, os dois vêm dos grãos. E ela era uma base de alimentação para aquela sociedade, né? Porque eles tomavam como se fosse uma sopa, né? Ela era a base da fermentação de grãos, mel e tâmaras. Sim. E eu não sei, mas eu acho que o pão ele também faz um tipo de fermentação, né? Sim, o pão passa por fermentação, só que no pão, hoje, né, a gente usa o fermento biológico, enquanto na produção tanto de cerveja quanto do vinho é um outro tipo de fermento. Bacana, tá vendo? JagoCast também é cultura, adoro. Mas na época lá era tudo fermentação natural, né? Sim. Você deixa aquilo ali aberto e aquilo vai fermentando com o que é chamado na indústria de leveduras selvagens, né? Você não sabe o que vai sair dali, mas vai fermentar. Então, no século VIII a.C., as mulheres vikings já faziam também a sua cerveja, e da mesma forma em toda a sociedade do norte da Europa também. E na Inglaterra, Gabi, as mulheres, né, algumas mulheres começaram a produzir, algumas não, várias, começaram a produzir a cerveja em casa e vender, né, para poder complementar a renda familiar deles. Essas mulheres, elas eram chamadas de alewives, ou esposas ale, né, que eram as que vendiam essa cerveja. E aí a cerveja, ela foi realmente mais difundida assim na Inglaterra por causa da Rainha Elizabeth I, que ela era muito fã assim, de cerveja, né? Inclusive ela falava uma frase que era: uma refeição perfeita é feita com pão, queijo e cerveja. Ai, muita gente como a gente, adoro. Muita gente como a gente, perfeita. Nunca errou. Ai. Então eu queria aproveitar e falar um pouco sobre o contexto assim, da Idade Média, sabe? Porque a cerveja, você nem imagina, Thalita, ela já salvou milhões de vidas no período da Idade Média. Uai, como assim? Olha que beleza. Por quê? A cerveja, ela era considerada segura no ponto de vista alimentar, tá? Por quê? As pessoas bebiam ela e não morriam, entendeu? Isso era vantagem na Idade Média, porque, nossa senhora. Porque se beber a água você podia morrer, porque ela não era totalmente limpa e tudo mais. Sim, né, gente? O povo bebia água da onde cagava, né? Exatamente. Então, se você bebia água, você morria. Mas se você bebia cerveja, você sobrevivia. Então, teve um estímulo muito forte nesse período para beber com um uso contínuo de cerveja, tá? Porque além de ser divertido, era super seguro e fazia bem para a saúde, porque você, teoricamente, estava se hidratando sem morrer, né? Então, perfeito. Era incrível. E foi nessa época, assim, que teve um boom mesmo de cerveja sendo produzido e sendo tomado, né? Entenda aqui, por que as pessoas morriam cedo na Idade Média? Entenda aqui como médicos recomendavam o uso diário de cerveja. Ai, meu Deus. E assim, ainda no contexto de Idade Média, logo quando começou a crise da Idade Média, no sentido de que a gente já conhece a caça às bruxas, esse período de Inquisição, e a gente sabe como que eram os movimentos, né? Eles, tudo que era considerado herege, né, pelo Estado, pela Igreja, era brutalmente perseguido, né? Então a gente sabe que isso incluía as irmandades, organizações femininas.
Então, esses grupos de mulheres que fabricavam cerveja foram, aos poucos, sendo perseguidas, né? E, consequentemente, a cerveja foi sendo retirada das mãos femininas também. Então, Gabi, como a Inquisição gostava de ir atrás de uma mulher, né? Sim, já a sabemos. gente sabe que a principal coisa que eles alegavam era a bruxaria, né? Sim. Então, eu vou contar para vocês, Gabriela, e público, o que era necessário para produzir a cerveja na época, né? Ok. Afinal de contas, a gente tem uma lista de itens. Primeiro, a gente precisava de um grande caldeirão. Por quê? Porque era ali que ela ia jogar os grãos, né? Colocar o que fosse necessário para poder fazer. E precisava ser grande, porque quando entra em fermentação, né, tende a ter alguma espuma, né? Aquilo cresce, enfim, precisava de um negócio grande. Então elas usavam um caldeirão. Uhum. A próxima coisa, né? Tinha que entrar em fermentação. E como eu disse, quando entra em fermentação, seja para fazer cerveja, seja para fazer o vinho, enfim, o líquido ele se mexe sozinho, né? Ele borbulha, aquilo fica, mesmo que não dê bolha grande, assim, normalmente tá, mas mesmo que não dê bolha grande, vai ficar se movendo, sabe? Você vê aquilo se mexendo ali sozinho. E a próxima coisa era que, para poder misturar, né, os ingredientes no caldeirão, elas usavam um galho grande de madeira com um raminho na ponta, né? Isso parecia uma vassoura. E para poder fazer a cerveja, como a gente já disse algumas vezes, você precisa de grãos, né? E esses grãos, a gente sabe que na Idade Média não tinha métodos de conservação para as coisas. Então, esses grãos, eles tornavam propício o surgimento de quê? Rato. Né? E qual que era o melhor remédio para rato na época? Gato. Exatamente. Gato. O gato raiz. Ou seja, o combo completo. É o combo. É o combo bruxa starter pack. Entendeu? Nossa, e é isso mesmo. E além disso, ainda para poder indicar que ali vendia cerveja, que naquela casa vendia cerveja, na porta essas mulheres penduravam uma vassoura. Né? Então, sim, gente, prato cheio para Inquisição, combo bruxa starter pack. Perfeito. Caldeirão, porção mágica que borbulha, a vassoura, o gato, todos os elementos da bruxa. Exatamente. E se você quiser saber mais sobre como era a época da Inquisição, que a gente está passando por cima aqui, o nosso primeiro episódio do JacuCast, a gente fala sobre a época da Inquisição. Então, pode ir lá ouvir. A gente deve ter pagado uns micos, mas tá tudo bem. A gente deixa. A gente não fala especificamente da época da Inquisição, mas a gente fala sobre as bruxas de Salem, que basicamente sofreram perseguição, assim como na época da Inquisição. Isso, eu quis dizer sobre essas características, né? Porque sim, claro. Todas as características que eram utilizadas na época da Inquisição para julgar alguém, né? Elas foram utilizadas para as bruxas de Salem. Não, sim, com certeza, tem tudo a ver, e eu acho que se você não ouviu ainda, quando esse episódio acabar, você já vai lá e dá play no nosso primeiro episódio, que tá muito bom. Isso mesmo. Então, voltando, essas mulheres, né, elas eram condenadas, né, afinal de contas, mortas por bruxaria. E o que acontecia? Elas eram condenadas, mas a poção não era condenada. Né? A grande poção borbulhante
Então, a partir daí, os homens eles passaram a aprender, né? Passaram a observar como que aquilo estava sendo produzido e começaram assim o processo de apropriação da elaboração da cerveja. Porque as mulheres bruxas não podem fazer magia, mas os homens podem, né? Os homens não fazem magia, os homens faziam cerveja. Né? Mas o que eu acho interessante é isso, a questão do imaginário comum das bruxas de hoje em dia serem exatamente essas características que você falou, né, da produção da cerveja, que é uma coisa que eu nem imaginava. Então eu acho muito bacana. Pois é, bacana pra nós que estamos aqui, né? Bacana como informação, né, amiga? Poxa, me ajuda aí, né? Mas, enfim, entramos então no século XVI, né? E como consequências da Inquisição, né, os moralistas começaram a restringir essa prática da mulher na produção da cerveja, porque a produção de cerveja ela podia fazer com que as mulheres, né, criassem uma certa independência financeira em relação aos maridos. Não pode. Mulher não pode ser independente, jamais. De jeito nenhum. Então, né, como a Inglaterra foi o principal cenário da Inquisição, né, lá foi onde começaram mais a aparecer essas pessoas, a Inglaterra fez o quê? A dona Inglaterra. Ela proibiu, né, que as mulheres vendessem cerveja nas tabernas, proibiu que as mulheres comprassem insumos para a produção de cerveja e passaram a fazer campanhas difamatórias de mulheres que ainda produziam ou vendiam bebidas alcoólicas, né? Eles taxavam essas mulheres como bêbadas, que não podiam ser boas mulheres, muito menos uma boa esposa. Enfim, foi uma campanha super forte, assim, sabe? Com essa base. E a partir daí foi passando o tempo, a predominância masculina aconteceu, porque a cerveja, né, foi associada a novas tecnologias, a comércio, e as mulheres, claramente, elas não tinham aptidão para absorver essas novas tecnologias e muito menos para ter habilidade comercial. Afinal de contas, isso era uma característica inata masculina. Claro. Se a mulher vai ter capacidade para isso. Claro que não. Nada disso. Só o homem que nasce com essas habilidades. O pinto faz isso. Exato. É quase uma antena parabólica. E dessa forma, né, com a mulher sendo super benquista nessa indústria, né, ela já sai completamente, né, século XX, início do século XX, né, ela já tinha saído completamente, assim, da indústria, né, seja lá qual for, que eram considerados masculinos, as mulheres ocuparam por falta de pessoal, né? Então aí a gente vê que o papel das mulheres ele não foi crucial só para a guerra em si, né? Muitas inclusive foram para a guerra para poder ajudar, mas também na manutenção da economia e no funcionamento do governo de seus países. E com todas essas indústrias que as mulheres foram ocupando, né, a indústria cervejeira não ficou para trás. Muitas mulheres, né, produziam cerveja para levar, para serem enviadas para os soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Foi meio que um resgate, de certa forma, né? Sim, exato. Mas a gente vê que esse resgate também não durou muito tempo, né? Na época da Revolução Industrial, os homens já haviam tomado para si novamente os seus cargos, certo? E com as novas chute na bunda das mulheres para fora da fábrica, né? Claro, minha filha, volta para casa fazer comida, que é só para isso que você serve. E aí, com as novas tecnologias, né, os métodos de fabricação que existiam, a gente já sabe que não precisava mais
das mãos femininas, né, como algo essencial. Então, isso em uma época que a gente sabe que o trabalho para fora de casa já era basicamente quase exclusivo para os homens, né? Então, foi algo super fácil de se tomar de volta, né? A gente sabe disso. E assim, se a gente pensar que nessa época as mulheres, elas não podiam ser donas de propriedade, de terra nenhuma, elas não podiam pedir um empréstimo no banco, por exemplo, aí fica muito impossível, né? Mesmo se fosse da vontade delas, por exemplo, ir lá e abrir a própria fábrica de cerveja ou um bar, por exemplo, ela não poderia, né? Porque uma mulher não tem essa autonomia nessa época. Então, a gente sabe que no final do século XVIII, não só a fabricação das cervejas, mas também todo o trabalho envolvendo, por exemplo, bares e tudo que rodeia, né, a cerveja em si, já era totalmente do universo masculino, vamos dizer assim. Então, Gabi, sendo assim, né, sendo tudo considerado coisa de homem, né? Sim. No final do século XX, onde nós nascemos, e início dos anos 2000, a gente tem a cerveja ainda sendo considerada, né, coisa de homem, assim. Então, as cervejarias passaram a fazer aquelas lindíssimas propagandas com as musas, né, da cerveja. Uma objetificação total e completa da mulher, né? Que colocava lá as roupinhas com mini short e a mulher que era considerada gostosona na época, né? Ainda mais nos anos 90, que tipo assim, tinha zero... Banheira do Gugu. É isso. Não preciso nem falar mais nada. Enfim. E aí era, né, essa coisa da mulher que chega, ela tá lá no bar, e aí aquele bar cheio de homem, né, aquele cheiro de testosterona no ar, assim. E aí, tipo, ela chega e dá um calor nos caras, e aí eles têm que beber mais cerveja, porque com aquela mulher ali só tomando uma cerveja para refrescar, né? Aí vem, né? Aí exemplos dessas propagandas, vai verão, vem verão, lembra? Sim. Aí, outra também, que era aquele cara que ia para uma ilha paradisíaca, assim, e aí chegava, tinha aquele tanto de mulher servindo cerveja para ele, né? Aí tinha outra também que pedia... Tinha milhões. Sim, tinha outra que pedia uma loirinha, né? Aí vinha aquela menina, né, loira e não sei o que, e servia aquela cerveja. Tipo assim, né? Nossa Senhora, só de lembrar dá um ranço. Enfim, né? Novos tempos, amém. E isso, gente, não é muito longe não, tá? Não é menor. E essa do verão aí, vai verão, até outro dia tava aí, né? Até 2015, mais ou menos, ainda rolava muito dessas propagandas. Já tava menos escrachadão, assim, eu digo... Porque era nossa, nos anos 90, início dos anos 2000, sei lá, acho que até 2008, assim. Gente, era feiticeira era ídolo infantil. Tinha umas coisas muito bizarras. Mas, eu tinha meu chinelinho da feiticeira, era ícone, viu? Tudo que eu queria quando eu era pequena era o chinelo da tiazinha. Eu tinha. Você tinha também, morta. Tinha aquele eu pretinho. Eu não tinha o chinelo da tiazinha. Aquele pretinho, assim, que era tipo os que a gente usa hoje em dia. Acho que era. Todo mundo gosta, que não tem dedo, sabe? Isso. E aí tinha a máscarazinha assim. Vinha com a máscarazinha. Eu tinha. Era. Tudo que eu queria. Pensa, gente. Perfeito. Se você é um jovem, né, que não viveu essa fase, pesquisa aí, tiazinha. Pesquisa a feiticeira. Você vai ver.
Como que era sensacional os ídolos infantis. Incrível. Enfim, aí chegando aos dias de hoje, né? Hoje existem pesquisas que mostram, né, que o consumo feminino da cerveja é praticamente igual ao masculino. Então essas propagandas, essas coisas vêm sendo mudadas, né? Graças a Deus. Porque, amém, né? Vem sendo muito melhor, né? Isso. A gente já viu, tá tendo umas mudanças bem boas, assim, nesses sentidos. Mas não se ilude não, tá, gente? Não se ilude não, que não é porque eles querem bem a mulher, não. É porque o capitalismo tá aí. Exato. Enfim. Então, com isso, né, as mulheres, aos poucos, elas estão entrando de novo nesse mercado cervejeiro. Principalmente na produção de cervejas artesanais e tal, mas ainda assim, um número muito pequeno, tá, gente? Passando todo esse tempo, né, claro que ia decair a participação feminina, né, no ramo cervejeiro. Então, hoje, né, foi feita... Hoje, não no dia de hoje. Foi feita uma pesquisa... Nos tempos atuais, exatamente. Foi feita uma pesquisa pela Universidade de Stanford, lá dos Estados Unidos, que mostrou que só 17% das cervejarias artesanais tem uma mulher como CEO. E apenas 4% delas contam como mestras cervejeiras. Então, tipo assim, é pouquíssimo, né? O lugar da mulher na cervejaria hoje é muito pequeno. Sim. Mas, com certeza, conquistas serão feitas. Isso, tende a só aumentar. Tá aí, ó. Temos que ocupar todos os lugares. Muito bom, Thalita! Muito bom, Gabriel! Incrível! Enfim, vamos para as indicações, Tatá, que hoje tem. Vamos embora! Então, Gabi, eu tenho 2 indicações, sendo que uma indicação, ela vem com 15 indicações dentro dela. Adoro. Mas, enfim. Minha primeira indicação, Gabi, é um podcast que ele chama No Tempo das Dálias. Esse podcast é português de Portugal. Perfeito. Apresentado pela Paula Castelar. E ele foi apoiado pelo Museu Internacional da Mulher, né, que é lá em Portugal. Bacana. E cada episódio desse podcast é tipo entre 3 e 8, 9 minutinhos, assim, bem curtinho. E cada episódio fala de uma mulher foda diferente, entendeu? Gostei. E os episódios aqui são principalmente de portuguesas e, em segundo lugar, de brasileiras, assim, sabe? Até da Cecília Meirelles tem aqui, né? Da Celina Guimarães Viana. Enfim, tem várias, assim, brasileiras aqui que vale a pena. Chica da Silva. É bem legal. É uma biografia uma biografia rápida, sabe? Vale a pena para quem tiver interesse. E a minha segunda indicação é um post, né, do blog Não Me Calo. É de 2020, né? Mas são 15 séries, filmes e especiais para você ver na Netflix. A gente vai deixar o link aí mais para cima, né, para vocês verem aí, para poder acessar. Mas tem filmes, né, tem séries e tem documentários sobre mulheres, assim, no geral, sabe? Principalmente falando sobre mulheres. Então tem filmes biográficos, né? Enfim, é bem legal.
Dos principais que eu diria para você com certeza assistir, que tem nessa lista, é A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, né? O filme da Frida, que é muito bom. E um que não está nessa lista, mas que deveria estar, é o filme da Malala, né? Que também é muito bom. Se você precisar Malala no Netflix, vai estar lá. Incrível, amei. Gente, então vocês rolem aí, vai na descrição que o link vai estar lá para vocês entrarem e conferirem todos os outros filmes e séries bacanas que a Tatá indicou para vocês. Isso mesmo. E você, Gabi? Então, Tatazinha, minha indicação é uma indicação maravilhosa, tá? Que são, assim, eu vou indicar os livros porque é o que eu vi e li, mas conversando com você, já sei que tem filme, que é bacana também e tudo mais. Mas eu vou indicar os livros de As Brumas de Avalon. Eu amo. Demais. Então, As Brumas de Avalon, ela reconta a lenda de Arturiana, que é sobre o ponto de vista exclusivamente das mulheres, com esse lado mais místico, né, mais mágico, principalmente focado na Morgana, que ela é tida como vilã, né, do rei Arthur, mas... Mas não é bem assim, amores. Tipo assim, ela é bem representada como má, né, como mais obscura e tudo mais, e nesses livros ela ganha voz, né, e mostra que às vezes ela é mal interpretada e tudo mais. Sim, ninguém sabe pelo que ela passou. E aí a gente tem mais compreensão assim, sobre as lutas dela, sobre as crenças dela, né? Então a gente sabe que, né, nessa história a gente acompanha a perspectiva das mulheres da história, mas a gente também fica por dentro, né, do que se passa com o Arthur e com os cavaleiros e tudo. Só que tudo com essa outra perspectiva, que eu acho muito bacana. Uma coisa que eu gosto muito também nesse livro é como eles trabalham o choque de religiões, sabe? Esse lado da cultura do paganismo, né? Que é mais voltado para o matriarcado e tudo. E o lado dos cristãos, né? Que é o que está aparecendo, que está crescendo, que é todo patriarcal e tudo. Então, tipo assim, eu acho muito bacana. É bem legal, gente. Eles trabalham esse livro, esse jogo, né? Dos dois lados. Sim, é muito, muito bom. Eu vi o filme primeiro, me apaixonei, e aí eu comecei a ler os livros e estou na caçada para completar a minha coleção. Não li todos também, mas todos que eu já li ao longo dessa minha vida, eu sou apaixonada. Tenho que também terminar de ler eles, mas eu nem sabia que tinha filme voltado para As Brumas de Avalon mesmo, sabe? Tem, é exatamente o mesmo nome. As Brumas de Avalon. Vou assistir também. Fica uma recomendação para mim também. Tem no YouTube. A gente vai colocar o link aí para vocês. Isso. Então é isso, gente. Vai lá, leia o livro, veja o filme, veja os filmes e séries que a Tatá recomendou. O que mais você recomendou? Já esqueci. O podcast, escuta o podcast que parece ser bacana. E a gente se vê no próximo episódio, não é mesmo, Tatá? É isso aí. Então, tchauzinho, gente. Segue a gente em tudo. Isso mesmo. Segue, vai lá, comenta, chega lá no Instagram. Curte lá no YouTube, faz favor. Isso. Eu vou dizer pra vocês, viu? Vocês estão... não tá sendo legal no YouTube com a gente, não. Vai curtir. Vocês estão meio fraquinhos, porque vocês já tem... Vocês estão desleixando com a gente, não desleixa, não. Isso, vocês já foram melhores. Já foram melhores. Por favor, seja um membro ativo da nossa comunidade JacuCast. Isso Muito mesmo. obrigada. Vai lá no Instagram, manda uma DMzinha pra nós, indica umas coisinhas pra gente, xinga a gente também, tá tudo certo. Isso. Então é isso. Beijos e até o próximo episódio.